Muito bem, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus no ar, mais uma edição do nosso canal Verdades Essenciais da Fé Cristã. Nesta live nós queremos pensar sobre um tema bem interessante. Eu quero pensar com você sobre a importância da segurança doutrinária na vida do cristão. Vamos pensar sobre consistência doutrinária ou firmeza doutrinária. Eu quero convidar a sua atenção para algumas considerações e, na sequência, nós estaremos apresentando a você algumas razões porque o crente na pessoa do Senhor Jesus deve buscar ter consistência doutrinária ou firmeza doutrinária. Eu quero adiantar para você que uma das piores coisas na vida de um crente chama-se falta de firmeza doutrinária ou insegurança doutrinária, e nós iremos apresentar as razões. Um crente sem firmeza doutrinária vive a sua vida cristã de uma forma perturbada, ele vive atordoado. E também queremos dizer para você que todo crente na pessoa do Senhor Jesus precisa ter fé madura, fé consistente, uma fé bíblica, uma fé responsável. E nós queremos, através desta live, apresentar a você de que forma um crente na pessoa do Senhor Jesus, ele pode ter a sua fé amadurecida, a sua fé consistente, de que forma o crente ele pode possuir uma fé bíblica em Deus e nas Escrituras. E uma observação que nós queremos trazer para você é o seguinte, que nem toda pregação que um pregador cita versículos bíblicos, essa mensagem é verdadeira ou genuína. Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós sabemos que até adeptos, líderes de seitas religiosas fazem uso da Bíblia, né? As grandes seitas religiosas, seitas ocidentais, algumas seitas orientais, os seguidores dessas seitas fazem citação de versículos da Bíblia, mas nem toda pregação, nem todo ensino de caráter religioso que um pregador ou pregadora cita versículos da Bíblia, essa mensagem é verdadeira. E nós sabemos o seguinte, que há muitos grupos religiosos que também não dão importância à sã doutrina. Nós sabemos que muitas seitas religiosas e até algumas igrejas que se dizem cristãs, elas são pragmáticas, elas dão relevância à prática da vida cristã, à prática da filosofia religiosa, em detrimento à autoridade ou à suficiência das Escrituras sagradas, que é a palavra de Deus. Diante disso, eu quero dizer para os meus irmãos e amigos que o verdadeiro cristão, ele não pode negociar a sua fé. O crente na pessoa do Senhor Jesus, ele deve ter a sua fé pautada nas Escrituras, porque as Escrituras, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, aconselhando ao jovem pastor, seu filho na fé, chamado Timóteo, disse Paulo a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Então, o Timóteo, ele deveria ter não só cuidado com a sua vida física, emocional ou sentimental, mas o apóstolo Paulo advertiu a Timóteo sobre a necessidade dele ter cuidado também com a sua fé, com a doutrina ou a sã doutrina. Com isso, eu quero reiterar que é de fundamental importância que o crente adquira conhecimento abalizado das principais doutrinas do cristianismo. Eu tenho aqui dois pensamentos de dois teólogos, homens de Deus, eles já partiram, né? O doutor David Clarke e o doutor Charles Hodge, né? E o doutor David Clarke, ele falando sobre a importância da fé e da sã doutrina, ele escreveu algo bem interessante que eu quero compartilhar com você.
toda a existência humana gira em torno do que a pessoa pensa, especialmente do que a pessoa pensa acerca de Deus. Escute bem, segundo o doutor David Clarke, ele diz que toda existência humana gira em torno do que a pessoa pensa ou crê, especialmente do que a pessoa pensa ou crê a respeito de Deus. E o doutor Charles Hodge, que foi um grande teólogo também, ele disse o seguinte: nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como o caminho da falsa doutrina. Isso é muito sério, né? Nenhum caminho para a perdição, isto é, para a perdição eterna, nunca se encheu de tanta gente como a da falsa doutrina. Eu estava lendo um livro teológico muito bom, e este livro ele dá muita relevância à sã doutrina, e o escritor ele faz uma comparação da humanidade a duas tripulações. Uma tripulação que está navegando sabendo para onde ir, e uma tripulação que está navegando sem saber para onde ir. E esse teólogo ele falou o seguinte: há uma grande diferença no comportamento da tripulação de um navio que está viajando em direção a um destino determinado e a tripulação de um navio que está navegando à mercê das ondas sem saber aonde chegar. E nós sabemos que existem muitas pessoas que são religiosas, até pessoas sinceras, que querem servir a Deus, que querem adorar a Deus, que querem cumprir a vontade de Deus, mas são pessoas que, lamentavelmente, estão frequentando igrejas ou redutos tidos como religiosos, que não têm a Bíblia como prioridade, que não dá relevância à suficiência da palavra de Deus. E segundo este escritor, ele compara a tripulação que está indo para a perdição a pessoas que estão defendendo, advogando uma fé que não tem respaldo, que não tem base, que não tem sustentabilidade na palavra de Deus. Uma das verdades que nós temos pregado aqui no nosso canal Verdades Essenciais da Fé Cristã é que o cristão ele deve dar relevância a tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós sabemos que existem três verdades doutrinárias que o crente ele não pode abrir mão. O crente não pode abrir mão, não pode deixar de crer na suficiência ou na autoridade das Escrituras ou da palavra de Deus. O crente na pessoa do Senhor Jesus não pode abrir mão da sua fé na suficiência do sacrifício do Senhor Jesus efetuado na cruz do Calvário. E o crente não pode abrir mão da suficiência da graça de Deus, né? Nós sabemos que tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus é fruto da sua graça, da graça de Deus. A palavra graça, na língua grega, chama-se charis. A palavra charis em grego, graça em português, significa favor merecido. E tudo aquilo que nós recebemos da parte do eterno Deus é fruto da sua graça, da sua bondade, da sua benevolência para com as nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, assim escreveu o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso ou isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia nos ensina que a nossa salvação eterna, a nossa vida eterna, a nossa entrada no céu será fruto da graça, da bondade, da misericórdia, da benevolência do Senhor Deus, do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Diante disso, eu quero convidar você a pensar sobre alguns versículos que tratam sobre a fé. E eu quero ressaltar também que a fé é algo vital. A fé é algo imprescindível à vida de todo homem, quer seja esse homem crente ou não.
quer seja esse homem uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo ou não, o homem precisa entender que a fé é algo vital, é algo imprescindível à sua vida. Não se faz necessário estudar a Bíblia durante longo tempo para que se tome conhecimento da importância da fé na vida do homem ou na vida do pecador que almeja, que deseja escapar da condenação eterna e alcançar a vida eterna. Também quero ressaltar nesta palestra que a fé é o maior patrimônio que o homem deve preservar neste mundo, né? A palavra de Deus, disse o Senhor Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem dará a Deus em troca da sua alma? O Senhor Jesus aconselhou aos seus discípulos a não ajuntarem tesouros sobre a terra. Nós sabemos que os teólogos da denominada teologia da prosperidade dá muita ênfase à vida confortável, à vida próspera, material, aqui na face da terra. E é interessante observar que há tantas pessoas que se dizem cristãs que estão aí contaminadas, né, pelos malefícios da teologia da prosperidade, que até torcem para Jesus não voltar, né, para arrebatar essa pessoa para o céu. E nós sabemos que há pessoas que estão tão apegadas, né, com os prazeres, com os confortos, né, aqui na face da terra, que até perderam a perspectiva de céu, de salvação, de vida eterna, de subida para o céu para desfrutar a vida eterna. E nós sabemos o seguinte, a palavra de Deus nos ensina que no final dos tempos, duas coisas estarão em escassez quando Jesus estiver próximo para arrebatar a sua igreja. Uma das coisas é o amor. Lendo Mateus 24:12, o Senhor Jesus falou o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Né? Então Jesus disse que o aumento, o crescimento da iniquidade, do pecado, da transgressão na face da terra fará com que o amor possa esfriar no coração da humanidade. E em Lucas capítulo 18, versículo 8, o Senhor Jesus, ele repreendendo os seus discípulos após expulsar o demônio de um jovem que estava endemoniado, então disse o Senhor Jesus: contudo, quando o Filho do Homem vier ou retornar à terra, por acaso achará fé na terra? Então, lendo Mateus 24:12, lendo Lucas 18, versículo 8, lendo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando diz a Bíblia: ora, o Espírito, isto é, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, né? Então a Bíblia diz que no final dos tempos a apostasia estará em alta, porque a Bíblia nos ensina que o diabo, que Satanás, que os seus demônios estará se utilizando de falsos mestres, falsos pregadores para pregarem assuntos de caráter espiritual, religioso, teológico, que não tem um sadio ou um consistente respaldo bíblico. Por isso que em 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo aconselhou ao jovem pastor, ao seu filho na fé, chamado Timóteo, quando Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Né? E em Romanos 10,17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Lendo também Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu poderia trazer para você muitos versículos nesta palestra que fala sobre fé, sobre doutrina, sã doutrina, consistência doutrinária, mas eu creio que o que já foi dito, né, o que já foi comentado nesta palestra, você já pôde chegar à conclusão, a reforçar
a sua convicção sobre a importância da segurança doutrinária na vida do cristão. Você certamente já deve entender o quanto é importante o crente ter consistência doutrinária, o crente ter firmeza doutrinária. Que nesta live o eterno Deus possa aplicar estas verdades no seu coração, e eu concluo, como eu disse anteriormente, sem comentar, apresento a você alguns versículos que comprovam tudo isso que temos dito através desta ministração. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, está escrito: mas o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 5, versículo 1, está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo ou da palavra de Deus. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, assim diz a Bíblia: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O versículo que citamos, Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. E lendo também Efésios 6, 16, a Bíblia diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Né? E para concluir, 1 Timóteo 4,12, assim diz a Bíblia: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, possa refletir nestas verdades abordadas e que você possa, em todo o tempo, amar profundamente a palavra de Deus. Leia a Bíblia em casa, medite na palavra de Deus, valorize os cultos doutrinários da sua igreja, as escolas bíblicas dominicais. Não guarde dúvida no seu coração, na sua mente, em relação à sã doutrina ou à palavra de Deus. Se o seu pastor é um homem de Deus, um homem comprometido com Deus e com as Escrituras, procure tirar suas dúvidas, alimente a sua fé, porque a fé é o maior e melhor patrimônio que você deve preservar na face da terra. Que o Eterno guarde a sua vida, que o Eterno preserve a sua fé nele e na sua santa palavra. Até uma próxima oportunidade, se puder, aqui abaixo, né? Aqui abaixo, se inscreva no nosso canal no YouTube e eu agradeço em você estar acompanhando as nossas ministrações. Um abraço, pastor Cláudio Alves.